Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, à imbecilidade e às estupidezas. Alegrias, mesmo que sejamos os párias internacionais. Vejam, os brasileiros, nós, estamos nos tornando, ou já nos tornamos, os párias entre as nações, entre os demais nacionalidades. Pária, que é uma casta social da Índia, mas que também é sinônimo de excluído do convívio social, desclassificado, apartado, separado, impossível de comunicar-se, de tocar nele sequer. Isto é um pária. E é o que a política genocida de Jair Bolsonaro nos transformou diante do mundo. Como se já não bastasse a péssima, a nociva política de relações exteriores que o ministro Ernesto Araújo, sob o comando do guru Olavo de Carvalho, conferiu ao Brasil, criando problemas com diversos chefes de Estado e nações do mundo inteiro. A lembrar a mulher do presidente da França, do Macron, que não tinha nada a ver com a história, foi chamada de feia, horrorosa, bucho, baranga. Mas, na verdade, esta política do Bolsonaro, tanto a política de relações exteriores do ministro Ernesto Araújo, que eu não sei como isso estava dentro de Itamaraty, eu fico imaginando como é possível. A gente tem que ter muito cuidado com as pessoas à nossa volta, o vizinho, o rapaz da frente, a senhora que entra no elevador. São potencialmente monstros. Porque se existe um Ernesto Araújo que ninguém sabia que existia e de repente emerge de dentro do Itamaraty, como é que isso surgiu lá? Em que monturo de estrume estava sendo gestada esta pessoa? Porque isso é como um cogumelo. Vai sendo gestado dentro do estrume, caiu uma água, brota, e aí assume um ministério. É a história da maioria absoluta dos ministros desse governo. Se alguém duvida do que eu falo, é só olhar para a cara do Osmar Terra, que já foi ministro e não é mais, mas continua um cogumelo. Então eu fico abestalhado de saber como é que surge tanta gente capaz de tanta merda. Não consigo encontrar outra palavra. E Bolsonaro nos transformou em párias internacionais. A Europa vai abrir suas fronteiras. Aliás, antes até de tocar nisso, só para vocês terem uma ideia, os portugueses e os espanhóis, com quem eu tenho mais relação, português porque estou morando em Portugal e espanhol porque é fronteira com Portugal, têm muito pudor, são muito gentis, muito cordiais. Quando a gente fala que é brasileiro, que é do Brasil, eles poderiam dizer, mas está uma merda o país de vocês, hein? Porra, mas aquilo lá é uma zona, que presidente de bosta. Não. São profundamente cordiais e gentis e solidários. Eles dizem, faz pena, os portugueses dizem mais que faz pena ver o Brasil, um país tão grande, tão rico, nesta situação, não é verdade? Me dá muita tristeza, nos dá muita pena. Limitam-se a isso. Só isto, dito em voz baixa, numa melodia cadenciada, me faz muita pena ver o Brasil na situação que está a viver. É pior do que se dissesse aquilo lá é uma merda, porque aí ofendia. Não. Eles destroem toda a dignidade, todo o orgulho que a gente possa ter. Mas não são eles que destroem. Quem destrói isso é a política exterior e genocida de Bolsonaro et caterva. No próximo dia 1º de julho, a Europa vai abrir suas fronteiras. Agora, no dia 22 de junho, devem abrir as fronteiras de Portugal com a Espanha e da Espanha com a França. Portanto, o trânsito entre Portugal, França e Espanha fica facilitado. Mas em 1º de julho, toda a Europa abre suas fronteiras para o mundo, à exceção dos brasileiros. Passageiros vindos do Brasil não poderão entrar na Europa.
O mesmo já acontece com os Estados Unidos em relação aos passageiros vindos do Brasil e aos brasileiros. Então o brasileiro, a partir de 1º de julho, que já não pode entrar nos Estados Unidos, porque é um pária, porque é um contaminado, um infectado, uma ameaça global. Nós deixamos de ser aquele povo cordial, alegre, carnavalesco, para nos tornarmos um zumbi, uma ameaça global. Também já não poderá entrar na Europa. Não pode entrar na Europa, não pode entrar nos Estados Unidos. Talvez possam passear pela África. Talvez brasileiros possam, os coxinhas sobretudo. Quem sabe um rinoceronte não lhe pega por cima e nos livra de gente do tipo aquele coronel Bundinha, porque aquilo, não tenho dúvida que aquilo é um militar, toda a aparência de um militar reformado, que eu chamo de coronel Bundinha, que é o pessoal que não tem mais porra nenhuma para fazer na vida, fica catando o que fazer, acorda de manhã cedo e diz com quem que eu vou brigar hoje, e vai para o supermercado brigar com a caixa do supermercado. E aí aquele coronel Bundinha lá na praia de Copacabana derruba todas as cruzes colocadas para lembrar os mortos de coronavírus. Ele é a autoridade suprema. Esta violência fascista de bolsonaristas se repete de várias formas. Na Avenida Paulista teve um que deu um tiro, acertou a perna de um rapaz. Nas carreatas eles passam por cima, se precisar, de quem se coloca no caminho deles. A violência vem do fascismo, a violência não vem da esquerda nem dos progressistas. A violência é diária, de pequenos casos de violência que explodem no fascismo. Acobertados e exaltados pelo cavalo incitatus que nos governa. Então, enquanto aquele coronel Bundinha se dá o trabalho porque não tem porra nenhuma para fazer, vive provavelmente do dinheiro da reforma, fica derrubando cruzes na praia de Copacabana como um grande herói neurótico, o que é uma vergonha, ele desconhece que nós, brasileiros, sequer podemos mais pisar nos Estados Unidos ou na Europa. O mundo civilizado não nos quer. Aqui os nossos vizinhos latino-americanos, los hermanos do Paraguai e Argentina, também não abrem para nós, também não nos querem. Somos os párias internacionais para vergonha nossa. E então, madame, e então, patrãozinho, onde vão ser as férias da família? Sendo pária desse jeito. Ou um safari na África para ver se um leão lhe enraba. Ou pode ir para a Bolívia. A Bolívia é maravilhosa. Nossa, fantástico país. Lembra Miami? Lembra Disney World? Vai passear na Bolívia. Não, melhor ainda. Para párias eu tenho uma solução. Melhor ainda, coxinhas fascistas. Não dá para ir para Miami, não dá para ir para Paris. Vai para Venezuela. Um abraço.